Graça e paz, hoje é o nosso 31º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias. E o tema hoje é domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, é o poder dizer não aos seus impulsos quando não são bons. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Então, o domínio próprio é saber se controlar. E isso é muito importante porque nem todos os nossos impulsos são bons. Quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres, sem se preocupar com a consequência, acaba caindo no pecado. Mas Deus nos ajuda a ter o domínio próprio, pois não vivemos mais para o pecado e agora vivemos para agradar a Deus, para fazer o bem. Ter domínio próprio traz liberdade para fazer o que é certo. E você, tem tido domínio próprio? Hoje vamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina acerca de domínio próprio. Vamos ler a palavra de Provérbios 10:19, que diz assim: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então vejo que é importante dominar a língua, porque realmente se nós somos controlados pela língua, o pecado ele está presente, mas se nós dominamos, seremos sensatos e poderemos realmente ter diferenciais nessa terra quando a gente sabe dominar a nossa língua. Porque a Bíblia diz que a língua é muito perigosa, difícil de dominar, ela causa muitos problemas. E o domínio próprio ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada quando você quer dizer algo que não devia. Muitas brigas podem ser evitadas com um pouco de domínio da língua. O que diz a palavra de Deus em Tiago 3, do 1 ao 12? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas de cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grandes e levados a impetuosos ventos, se viram para um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode. Então veja que é uma advertência para nós aprendermos a dominar a nossa língua. Que dos nossos lábios não saiam maldições. Que a gente não venha falar palavras negativas, até porque cremos que a palavra tem grande poder. Deus criou todas as coisas com a palavra. E você pode realmente criar forma na sua vida, na vida de alguém. Uma palavra pode fazer com que você destrua, roube a fé, a esperança de alguém. Por isso vamos dominar as nossas línguas, vamos realmente fazer a diferença, vamos refrear os nossos lábios, vamos saber dominar. E a palavra de Deus também nos ensina que temos que ter domínio também de muitos desejos. Porque a palavra de Deus em Gênesis 4, 7 nos fala assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Muitas vezes nós temos desejos que não agradam a Deus e não condizem com a perfeita vontade de Deus, e as consequências serão danosas, prejudiciais muitas vezes para a nossa própria vida. Por isso realmente temos que aprender a dominar os nossos desejos, porque quando dominamos nossa vontade e vencemos a tentação, somos aceitos e nos fortalecemos e temos acesso a Deus. Por isso vamos pedir a Deus nesse momento que Deus nos venha refrear a nossa língua, também nos ajudar a dominá-la e dominar os desejos que não agradam a Deus. Uma outra forma que a palavra de Deus tem nos ensinado acerca de domínio é domínio da ira.
A palavra de Efésios 4, 26, 27 fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Uma outra versão nessa parte diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então veja que aqui nessa palavra nós temos que fazer o quê? Não ficar irados. Então temos que dominar a ira. Nós não estamos isentos de sentir. Nós podemos muitas vezes sentir. Mas a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Por isso, nós temos que fazer o quê? Dominar. Não dar lugar ao diabo. E assim como a palavra de Provérbios 29, 11 fala: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então nós não estamos isentos, como falei, de sentir. Mas se nós somos sábios, vamos dominar. E dominar a ira é difícil. Ela é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus, você pode aprender a controlá-la. O domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajuda a trazer reconciliação. Por isso, irai-vos e não pequeis, domine ela. Aprenda a se calar, porque essas duas coisas andam juntas, dominar a língua e dominar a ira. Porque muitas vezes, em meio à ira, você vai falar aquilo que não deve, você vai ofender, machucar, você pode matar alguém com a sua palavra. Mas se você dominar a tua língua, naquele momento de ira, você vai se calar. E você não vai transgredir com a tua palavra. E eu te pergunto, você tem dominado a tua língua? Você tem dominado a ira? Ou você tem se irado? E aí, tua boca tem falado e proferido muitas coisas que não agradam a Deus. Que esse dia venha a ser um dia em que nós venhamos a nos reconhecer. Se temos pecado contra o próximo com a nossa língua, não dominando ela, ou não dominando a ira. Mas mais do que isso, vamos nos encher desse domínio próprio para que realmente tenhamos controle e não venhamos mais ser dominados pela ira e nem tampouco nossas palavras venham ofender ou machucar ou desagradar a Deus. Claro, a Bíblia também nos ensina outros tipos de domínio, até inclusive o domínio do apetite. A palavra de Romanos 13, 13 nos diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Veja que aqui há muitas coisas que essa palavra nos ensina a ter que dominar. Não somente a glutonaria, nem a bebedeira, mas também a desonestidade, as dissoluções, as contendas, a inveja. Mas eu dou um destaque na questão da glutonaria, porque nós vivemos num mundo onde a ansiedade tem tomado muitos corações. E a Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade nessa geração tem levado muitas pessoas a compulsões alimentares. E as pessoas comem para aliviar. E elas têm, muitas vezes, hoje em dia, se escondido atrás da comida. E a palavra de Deus aqui nos ensina que devemos dominar o nosso apetite, ou seja, não andar em glutonaria. Porque desfrutar de uma comida não é errado, mas comer sem limite, sim. A embriaguez e a glutonaria destroem o corpo, mas o domínio próprio ajuda a mantê-lo saudável. E o domínio do apetite é desfrutar dos alimentos mantendo a moderação, ou seja, buscando alimentos que sejam saudáveis para a sua saúde. Por isso, pense nisso, se você também tem conseguido dominar o seu apetite, dominar a questão da desonestidade, das dissoluções, as contendas e as invejas. Mas, em especial, cuide da sua saúde. Você é templo de Deus e você precisa realmente aprender o domínio próprio. E a palavra que nós vamos encerrar hoje está em Provérbios 25, 28, que nos diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então pense nisso. Uma cidade com seus muros derribados, ou até mesmo uma casa sem muros, com os muros derrubados, o que acontece? O ladrão vem, rouba e tem livre acesso. Quando nós também não sabemos dominar, o inimigo também tem livre acesso e pode fazer muitos estragos na nossa vida, e roubar a nossa paz, a nossa alegria e muitas outras coisas. Por isso que esse dia seja um dia em que o Senhor nos encha desse domínio próprio, que nós possamos realmente ter esse controle, fazer a diferença, que a gente venha realmente fazer a vontade de Deus, ser orientados pelo Espírito Santo. Que realmente
nós venhamos ter essa liberdade para fazer o que é certo. Que Deus abençoe cada um de nós e nos encha desse domínio próprio. Beijo.